a organização sombria que realiza atividades traiçoeiras nos bastidores da terceira e quarta temporadas da série de animação, A Família Rosso. Por trás de muitas das dificuldades encontradas no início, estava o dedo dessa própria família. Eles são uma linhagem estabelecida que caça os países ocidentais traiçoeiramente, tentando governar o mundo apenas com dinheiro e informação. Dizem que o fundador deles foi outrora chamado de Herói da Luz, um verdadeiro líder da humanidade. No entanto, por trás do motivo de esse herói ter desistido de proteger a humanidade para passar para o lado que a governa, parece estar escondida uma grande tragédia que se estende por exatamente 2000 anos. É um fato absoluto que eles são tão talentosos que até a Mariabel hesitaria diante deles. Se o Rimuru tivesse encontrado em uma fase mais precoce de sua jornada, a situação poderia ter sido realmente muito perigosa para ele. Neste vídeo apresentaremos tudo, desde as origens da família Rosso até as habilidades secretas de seus principais membros, um por um. Como também daremos informações detalhadas sobre o fim terrível que a família Rosso enfrentou ao se opor ao Rimuru. Continuem assistindo ao vídeo com prazer até o fim. A família Rosso é uma organização gigantesca que governa os países situados ao oeste do continente Ma a partir das sombras. Seu centro principal é o reino de Siltrosso. Sua capital é chamada de Urvashi no Xia. Este é um estado regional frio, voltado para o Mar do Norte, com uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Em termos de localização, fica na extremidade noroeste do Reino de Falmouth e é um país pequeno vizinho ao Reino de Ingrácia, onde fica a sede do conselho. Devido ao clima rigoroso e frio, quase não existem pessoas livres estabelecidas por aqui. No entanto, por ser um ponto de passagem comercial estratégico, as finanças e o artesanato tornaram-se as principais indústrias deste país. Eles utilizaram métodos como enviar membros da família real como noivas para famílias reais de outros países ou infiltrá-los criando laços estratégicos de parentesco. Dessa forma, apesar de serem um país pequeno, obtiveram uma influência e autoridade imensa sobre o mundo ocidental. O lema deles é este: o mundo é para os Rosso. Apenas essa frase já é suficiente para explicar o tamanho da ambição sombria que possuem. A estrutura principal que a família Rosso, detentora de tal poder, construiu com o objetivo de controlar totalmente os países ocidentais é o Conselho do Oeste, ou seja, o Conselho dos Países Ocidentais. O Conselho do Oeste, embora aparente ser uma junta democrática onde os representantes dos países se reúnem, na realidade é uma instituição fantoche dirigida pela família Rosso por trás dos panos. Como órgão máximo de tomada de decisão, existe o Comitê dos Cinco Anciãos, e os figurões da família governavam pessoalmente a política e a economia de cada país através dele. O objetivo final deles é colocar toda a humanidade sob controle através de um poder econômico gigantesco. Em vez de usar força militar, preferem destruir e eliminar do sistema aqueles que não os obedecem através da corrupção e pressão financeira. Esse método é realmente traiçoeiro, mas extremamente racional. Pode-se dizer até que é pior do que governar apenas pela força. Além disso, a cooperação com a Sociedade Secreta Cérbero, do Império do Leste, é bastante notável. Com a união dessas organizações sombrias que governam o submundo do Oriente e do Ocidente, a influência deles no mundo tornou-se imensurável. Adicionalmente, a família Rosso fundou o Gabinete de Inteligência Externa de Silt, a melhor agência de inteligência do Ocidente, e usou isso como uma máscara para operar secretamente a unidade de assassinato e inteligência chamada Sombra de Sangue. Essa estrutura, que possui uma força média de classificação B+, e que está envolvida até em negócios sujos como o tráfico de invocação de pessoas de outros mundos, jamais seria um exagero se fosse definida como uma organização criminosa apoiada pelo Estado. A propósito, o Guy Crimson já sabia da existência da família Rosso, mas os deixou livres por considerá-los uma força muito fraca. A sua subordinada, Misery, chegou a desprezá-las dizendo que eram semelhantes à sua própria espécie. Do ponto de vista de um Lorde Demônio, eles pareciam seres sem importância. No entanto, foi exatamente por isso, por serem vistos como insignificantes, que foram tolerados e nesse meio tempo, acumularam poder de forma constante até se tornarem a classe governante absoluta da sociedade humana. Mas a fé e o poder dos monstros liderados pelo Rimuru estavam totalmente fora do radar deles. Por isso, o país dos monstros, em rápido desenvolvimento, passou a ser visto como uma grande ameaça para a família Rosso.
O líder da família Rosso e chefe do comitê dos 5 anciãos, Grambel Rosso, é um homem idoso de cabelos loiros pálidos e um olhar afiado como o de uma ave de rapina. Embora aparente ser apenas um figurão do reino de Siltrosso, ele possui identidades muito mais profundas. Ele também detém a face do mestre do Domingo Gran, o líder dos 7 anciãos em Luberius. Ou seja, ele se infiltrou não apenas no submundo do Ocidente, mas até o topo das organizações religiosas. No entanto, sua verdadeira identidade é a de uma lenda real que outrora foi o herói da luz e alcançou o nível de herói desperto. O Grambel é originário do Império do Leste. Ele herdou o ideal de unificar a humanidade de seu mestre Rudra, o primeiro herói e imperador, e partiu para o Ocidente com sua esposa Maria e seus companheiros, dando início a tudo. Como ele planejava apresentar o domínio do Ocidente ao imperador e retornar ao Império assim que o completasse? Inicialmente ele era um aluno fiel que trabalhava pelo ideal de seu mestre. Em sua juventude, o Grambel acreditava no ideal de Rudra e confiava de todo o coração em um mundo onde a humanidade pudesse viver sem medo da ameaça dos monstros. Por isso, ele deixou sua pátria, o Império do Leste, e assumiu a difícil missão de pacificar os países inexplorados do Ocidente. Contudo, suas atividades no Ocidente nem sempre correram bem. Ele também lutou contra a Lorde Demônio Luminous pelo direito à vida da humanidade. Ao fim dessa luta, através de um acordo que envolvia interesses mútuos, ele assumiu a posição de mestre do Domingo, líder dos 7 anciãos, e estabeleceu laços profundos com Luberius desde o período de sua fundação. Estima-se que seu primeiro encontro com Luminous tenha sido uma luta de vida ou morte. No entanto, eles reconheceram o poder um do outro e encontraram um meio-termo no objetivo de governar e proteger a humanidade. Ele permitiu o mecanismo de governo conduzido por Luminous por avaliar que havia um lado que ajudava a proteger a humanidade. Como ancestral da família Rosso, ele fundou o Conselho do Oeste para fortalecer a cooperação entre os países e criar uma base sólida contra os monstros, governando-o por trás dos panos e garantindo cerca de 1000 anos de paz para a humanidade. O verdadeiro grande problema são as tragédias ocorridas nesse processo. Sua amada esposa Maria, que o apoiava como uma santa, foi morta não por um monstro, mas pelas mãos de um próprio ser humano. A esposa de um homem que lutava para proteger a humanidade foi assassinada exatamente pelas pessoas que deveriam ser protegidas. Apesar de se esforçar para eliminar a ameaça dos monstros, a morte de Maria, vítima dos desejos sórdidos e das lutas de poder dos humanos, partiu definitivamente o coração de Grambel. Por que ele deveria ser traído por aqueles que deveriam ser protegidos? Por que sua amada esposa deveria enfrentar uma morte tão irracional? O desespero e a raiva que ele viveu eram indescritíveis. Depois disso, seus companheiros em quem ele depositava profunda confiança também se tornaram vítimas um por um. Como resultado de provar essas injustiças repetidamente em sua vida muito superior à das pessoas normais, ele finalmente chegou ao seu limite enquanto mantinha a contradição de ser um herói que ainda tentava amar e proteger a humanidade. Ele ficou obcecado com a ideia de que, para que a humanidade não fosse vítima de sua própria estupidez, ele mesmo deveria governá-la e controlá-la, e enlouqueceu mentalmente. Desde então, seu objetivo mudou de proteger a humanidade para governar a humanidade de forma absoluta. Já o corpo de Maria foi escondido e usando a magia proibida de necromancia chamada Raised Dead, ela foi revitalizada como a serva mais forte, utilizando o poder roubado dos humanos. No entanto, como sua alma havia sido apagada do mundo, uma ressurreição completa era impossível, e essa situação era, na verdade, um insulto à memória de sua esposa. A Luminous, que conhecia o casal Rosso daqueles tempos antigos, sentia uma mistura de profunda tristeza e fúria pelo estado em que o Grambel havia caído. Além disso, no corpo da Maria, estava depositada a energia vital obtida através da posição de mestre do Domingo, ou seja, a energia de ativação da vida que a própria Luminous possui. Ele preparou um trunfo. Ao liberar essa energia e absorvê-la, o Grambel poderia retornar seu corpo instantaneamente à sua Era de Ouro. Se isso é amor ou obsessão, tornou-se algo impossível de distinguir. A partir daqui, o texto contém revelações da história, spoilers. Quem quiser evitá-las, deve ficar atento. A pessoa que o Grambel via como sua sucessora era a jovem Mariabel Rosso, reencarnada na linhagem real da família. Na animação, a cena desse encontro foi muito impactante. Aquela Mariabel arrogante ficou com as mãos trêmulas ao encontrar o Grambel pela primeira vez.
Uma garota com a habilidade de governar até os desejos alheios sentiu um medo instintivo diante da profundidade daquele ancião. No entanto, o Grambel, vendo o grande poder e ambição da Mariabel, estabeleceu uma cooperação e deu a ela um treinamento especial. A Mariabel era a detentora da habilidade única Ganância Greed, que manipula os desejos dos outros. Ela é uma pessoa fria que usa até a própria família como um brinquedo. O autor original, Fuzzy, afirmou que se a Mariabel tivesse reencarnado 10 anos antes, ela teria aprendido o mundo de forma tão firme que o Rimuru não conseguiria intervir. Ela teria se tornado uma existência que exigiria até a intervenção do Gai. Ele chegou a dizer que se a habilidade única dela tivesse alcançado o nível de habilidade suprema, até o Rimuru poderia ter perdido. Ou seja, a única coisa que lhe faltou foi tempo e sorte. Coincidir com a mesma era de uma irregularidade como o Rimuru foi sua maior infelicidade. No comitê dos 5 anciãos, além do Grambel, havia nomes como Johan Roshia, Doran Rosso e Saideren Kyuku, que apoiavam o domínio dos Rosso nas áreas política e econômica. E não podemos esquecer do Razu. Ele é um insetoide e amigo milenar do Grambel. Para o Grambel, que estava cansado da feiura da sociedade humana, o Razu era o único amigo eterno que permanecia ao seu lado sem mudar. Por isso, quando o Grambel ordena, ele se torna o guerreiro mais forte dos Rossos sem qualquer hesitação. Havia até um contrato entre eles. Quando eu morrer, transferirei o poder da minha alma para você. A Federação de Tempesten, fundada pelo Rimuru, foi uma ameaça inesperada para a família Rosso. Esse país de monstros, que mostrou um desenvolvimento gigantesco em apenas 4 anos, estava abalando as bases da superioridade econômica que os Rosso construíram durante longos anos. A Mariabel viu o Rimuru como o maior obstáculo e o atraiu para as ruínas de Amrita para eliminá-lo. No entanto, o resultado foi uma derrota total. Depois disso, a Mariabel foi traída e morta pelo Yuki Kagurazaka, em quem ela confiava. O Yuki roubou sua habilidade Ganância. Ao saber da morte da Mariabel, o Grambel sofreu um abalo tão grande quanto quando perdeu sua esposa. Ele parou de se esconder e, jogando todas as cartas que preparou durante 2000 anos, deu início ao processo do Caos do Oeste, Sefu Duran. Um dos objetivos desse caos era testar pessoalmente se o Rimuru era digno de carregar a esperança do futuro. Durante essa confusão, a pessoa que trouxe à tona as conspirações da família Rosso foi a Testarossa. No conselho, ela arruinou completamente os jogos do Johan. O Johan tentou quebrar a barreira de Ingrácia para atrair monstros para a cidade, mas a Misery, que apareceu no local, ao ver a Testarossa, ou seja, a Branca, foi embora sem lutar. O Johan foi preso imediatamente. Por outro lado, em Luberius, o Razu foi derrotado pela Xion e pelo Ranga. O objetivo final do Grambel não era apenas a destruição, mas criar um verdadeiro herói despertado. Calculando inclusive a própria morte, ele quis deixar uma grande esperança para a nova geração. Por isso, ele entrou em um último duelo mortal contra a Luminous. Ao absorver também o poder do Razu, ele alcançou a habilidade suprema chamada Sariel. No entanto, a Luminous também despertou seu novo poder, Asmodeus. Aceitando a derrota, o Grambel pediu que ela transferisse sua habilidade Sariel para Chloe e desapareceu como um feixe de luz. Contudo, a história não terminou exatamente ali. Na batalha do volume 19, quando o Rudra reapareceu, o Grambel também foi evocado como um espírito. Ao ver que a Hinata ainda não havia despertado, ele transferiu para ela o espírito da luz e sua famosa espada, Trufe. Assim, a Hinata se tornou uma verdadeira heroína. Quanto aos remanescentes da família Rosso, com a morte do Grambel, a autoridade da linhagem acabou completamente. O Rimuru, apreciando o esforço do Grambel, não destruiu o sistema que ele construiu ao longo de milhares de anos. Pelo contrário, transformou-o em uma nova organização de inteligência chamada Liege. O Rimuru escolheu manter vivo tudo que o Grambel construiu em 2000 anos, mas em uma forma muito melhor. O que vocês acham dessa história trágica e sombria da família Rosso? O fim do Grambel foi justo ou ele merecia mais? Não esqueçam de compartilhar seus pensamentos com a gente nos comentários. Para a continuação de conteúdos como este, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.